Olá pessoal, aqui é o apóstolo Evani Vieira. Estamos estudando os Salmos da Bíblia e hoje chegamos no Salmo de número 127. Vamos estudar o Salmo de Salomão. Você sabia que foi Salomão quem escreveu o Salmo de número 127? Vamos lá, versículo de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o Espírito Santo está usando Salomão para dizer para nós? Que se o Senhor não tiver nos nossos projetos, vai tudo por água abaixo. Não adianta, por exemplo, a gente trabalhar num lugar onde Deus não tem plano conosco. Nós queremos namorar uma pessoa que Deus não tem plano com ela, nós com ela. Não adianta. Tudo que o Senhor não estiver concordando, vai por água abaixo, é castelo na areia. Está entendendo? É como lançar pérola aos porcos. Não vai adiantar nada. Vai ser trabalho em vão. Vai nadar e morrer na praia. Então Salomão disse, se o Senhor não estiver construindo a casa, é à toa as pessoas que estão construindo, porque vai acabar caindo essa casa. Por isso que Jesus fala da comparação entre a casa na rocha e a casa na areia. Casa na areia, quando vem a tempestade, quando vem os tornados, os tsunamis, as casas são levadas. Mas se a casa é feita lá na rocha, lá em cima, aí não, a casa permanece intacta mesmo as tempestades, mesmo as lutas de cada dia. Então nós temos que fazer a nossa casa na rocha, a rocha é Cristo. Então nós temos que fazer os nossos projetos baseados na vontade de Deus. Deus tem uma vontade, nós temos outra. Então nós temos duas alternativas. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a nossa. Se nós fazemos a vontade de Deus, nós fizermos a vontade de Deus, nós estamos edificando a casa na rocha. Se fizermos a nossa própria vontade, estamos edificando a casa na areia. Então Salomão fala sobre isso. Se o Senhor não guardar a cidade, é à toa que vigia o guarda. Não adianta. Se Deus não guardar você, você pode contratar policial, você pode contratar quem que você quiser. Você é amigo de um cara influente, amigo de um matador que seja, de um traficante, que for. Não adianta, você vai morrer. Você só sobrevive se Deus for o seu guarda. Se o anjo do Senhor estiver ao teu lado para te guardar. Quantas casas, irmãos, quantas casas muradas, com cerca elétrica, cheia de segurança, e os ladrões conseguem entrar e sequestrar a pessoa ainda. Por quê? Porque o Senhor não está guardando. Mas se o Senhor estiver guardando, meu filho, igual na época onde o rei Ezequias clamou a Deus, e um anjo desceu do céu e matou 185 mil soldados assírios. Está vendo? Como o anjo do Senhor não se compara a homem nenhum. Então deixa o Senhor te guiar. Faz a vontade dele. Entra no centro do querer dele. Vá na igreja, congregue. Faça campanhas de oração. Seja um obreiro. Fuja do pecado. Agrade o Espírito Santo. Trate as pessoas bem. Respeite as pessoas para não atrair a ira de Deus sobre você. E aí o Senhor vai estar te guardando. Vai estar construindo a tua casa. E vai estar guardando a tua vida. É isso que nós precisamos, da proteção de Deus. Nós vivemos num mundo muito violento, num mundo muito maldoso, num mundo onde quase ninguém ama ninguém. Nós precisamos desesperadamente do Senhor para nos guardar deste mundo tenebroso. Versículo de número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Então não adianta a pessoa se esforçar se Deus não estiver no projeto. Eu já vi muita gente, por exemplo, abrir uma lanchonete, às vezes é crente fiel, abre uma lanchonete, abre um supermercado, abre uma oficina, que seja, dá tudo errado. Aí ele fala, Senhor, eu não estou entendendo, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou fiel, por que será que eu não consigo ir para frente? Porque o Senhor não está nesse projeto. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, fazer aquilo que Deus não está mandando fazer. Às vezes a gente nem tem habilidade para aquilo, irmãos. É porque viu o outro fazendo. Tem pessoa que fala assim, isso aqui que está dando dinheiro, aí vai lá e tenta fazer. Mas você não nasceu para isso. Se você não nasceu para isso, mesmo dando dinheiro, vai dar dinheiro para o outro. Para você é outra coisa que vai dar dinheiro. Está entendendo? Tem gente que cisma uma coisa e vai tirar da cabeça dele. Ninguém tira. Então, Deus dá aos seus amados o sono, a tranquilidade. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nem precisa ter esse esforço tanto, não. É só descansar no Senhor, fazer aquilo que Deus está mandando fazer e as coisas vão dar certo. Versículo de número 3. Os filhos são herança do Senhor,
e o fruto do ventre o seu galardão. Os nossos filhos são herança do Senhor, não são herança do diabo. Então para de amaldiçoar os seus filhos. Para de falar, não sei por que esse menino, a gente até xinga a criança, né? Não sei por que essa praga veio, né? Eu não sei, eu não aguento mais. Eu não sei por que esses filhos ficam tudo fazendo coisa errada. Os filhos são herança do Senhor. Nós temos que saber ensiná-los. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. O que Deus está querendo dizer? Que os filhos são bênçãos do Senhor para nós e que nós devemos cuidar deles, porque amanhã eles serão grandes homens e grandes mulheres de Deus e nos ajudarão muitas vezes na velhice. Então os filhos são herança. Para de amaldiçoar os seus filhos, para de praguejar, entregue-os na mão do Senhor, peça para Deus trabalhar, peça para Deus fazer um movimento, quebrantar, salvar, libertar. Nós temos que orar por eles, para que Deus possa fazer a obra. Então os filhos são herança do Senhor, são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas aí, meus irmãos, queriam ter filhos e não podem, são estéreis. Os filhos estão na cadeia, estão no hospital, já estão mortos, assassinados, e você tem um filho dentro de casa e está praguejando. Filho perfeito não existe, assim como você também não é mãe e pai perfeito. Vamos buscar o Senhor, vamos saber agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas vidas. O grato, ele recebe mais da presença de Deus, mas o murmurador, a presença de Deus é afastada da vida dele. Versículo 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude, ou seja, motivo de orgulho, né? Motivo de alegria, né? Flechas na mão do valente, pode me ajudar num monte de coisas, né? Pode me ajudar a buscar Deus, pode me ajudar a desenvolver a tarefa de casa, pode me ajudar na companhia. Quantas mães, por exemplo, que o marido foi embora de casa e a mãe se refugiou na criança, e a criança se tornou amiga da mãe, a mãe amiga da criança, e as duas ali se fortaleceram. Você imagine se ela estivesse sozinha, não ia ter nenhuma amiga para compartilhar a sua história, a sua dor. Enfim, filhos são bênçãos, isso que eu quero trazer aqui, filhos são bênçãos, não são maldições. Para de falar, por que eu tive esse filho? Se eu voltasse atrás não teria mais. Os filhos são bênçãos de Deus, talvez você não esteja entendendo hoje, mas amanhã você vai entender a importância deles na sua vida. Versículo 5, para nós fecharmos o salmo de hoje. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Então, feliz é o homem que enche a sua casa de filhos. Claro que você não vai pegar esse versículo aqui literalmente e ter 10, 15 filhos. Não é isso que eu estou falando. Mas quando você tem muitos filhos, principalmente em Israel, onde a esterilidade era motivo de vergonha, né? E quando se tinha muitos filhos era motivo de orgulho, a cultura judaica era dessa forma. Hoje em dia, claro que nós temos que vigiar na situação que o país anda, a situação que o mundo anda. Talvez não seria bom ter tantos filhos assim, mas depende de cada um. Eu estava explicando esses dias no culto que tem mãe e pai que tem o dom de ter um filho só. E tem pais que têm dom de ter 3, 4 filhos. Mas existe isso, apóstolo? Existe, irmãos. Porque tem gente que não consegue lidar com 3 filhos. Ele fica tenso, fica depressivo, estressado, angustiado, porque ele só nasceu ou ela só nasceu para ter 2 filhos ou um só. Então entenda o dom de Deus em você. Como é que você sabe? Dentro de você, você consegue entender esse limite. Às vezes você entrevista uma pessoa quando é criança ainda. Quantos filhos você quer ter? A pessoa, no máximo 2. Aí o outro fala, não, eu quero ter um só, entendeu? Você sabe já quantos filhos você pode ter. Então obedeça esse limite. Porque não adianta, você nasceu para ter 2 filhos só, porque 3, 4 você não aguenta. Aí você tem 3, 4 e começa a oprimir as crianças. Aí Deus vai cobrar de você. Então vamos respeitar o Espírito Santo em tudo. Então Salomão fala, se o Senhor não edificar a cidade, não edificar a casa, é à toa que trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, é à toa que o guarda vigia. Então vamos deixar Deus edificar a nossa cidade, guardar a nossa cidade, edificar a nossa casa, e Deus vai nos abençoar tremendamente. E Deus abençoe a sua vida. Até o próximo salmo, se Deus quiser.